Bom dia, pessoal, bem-vindos à nossa reunião matinal. Hoje é dia 24 de outubro, segunda-feira. A gente vai falar sobre o Boletim Focus, que foi apresentado hoje pela manhã, a prévia da sondagem da indústria divulgada pela FGV, também o Temer querendo unificar a sua base para divulgar para a disputa da presidência da Câmara dos Deputados. No exterior, dados de Europa e Japão estão impulsionando as bolsas por lá, além de resultados corporativos, a gente vai falar no detalhe. E na parte de empresas, hoje os destaques são Petrobras, Bradesco e Vale. Começando pela parte internacional, o destaque fica hoje com os indicadores que estão puxando as bolsas por lá. As bolsas asiáticas começaram a semana positivas, muito movidas pelos dados do Japão e começaram a temporada de balanços, né? Os resultados por lá também estão vindo positivos, então hoje bolsas no azul na Ásia. Na Europa e os futuros de Nova York também estão positivos, na Europa subindo quase 1%, em torno de 1%, nos Estados Unidos mais ou menos 0,5%, muito por conta também dos dados de Japão e os dados de Europa. A gente teve PMI composto da Europa, que segundo a Markit no mês de outubro subiu de 52,6 para 53,7, é o maior nível em 10 meses, e também veio acima da expectativa que era subir só de 52,6 para 52,8. Então foi para 53,7, bem acima do esperado, maior nível de 10 meses, muito bom, para reagir bastante as bolsas por lá. Na Alemanha, o PMI composto foi de 52,8 para 55,1, muito positivo, e na França recuou de 52,7 para 52,2. No Japão a gente também teve dados de PMI, mas só o PMI industrial, que passou de 50,4 para 51,7, maior nível em 9 meses, também impactando positivamente. A gente teve dados de exportações que recuaram, mas no entanto elas recuaram bem menos que esperado, então também estão puxando as bolsas por lá. Elas caíram pelo 12º mês consecutivo, mas o ritmo diminuiu. Então elas recuaram 6,9% depois de uma queda de 9,6% em agosto, e a expectativa era de avanço para 10,6%. Então, não só não caiu 10,6%, como caiu para 6,9%. Na parte doméstica agora, a gente tem de destaque primeiro o Boletim Focus. Acho que o mais importante do boletim, para vocês ficarem atentos, fica com o IPCA que caiu, né? Ficou abaixo da barreira de 7% para 2016, já foi para 6,89%. Muito positivo o resultado depois da decisão do Copom, mostrando que realmente o mercado leu a decisão como uma decisão bem hawkish, cortando juros de forma bem hawkish, a ponto das expectativas de inflação recuarem. Para 2017 também uma queda marginal de 5,4% para 5%, mas também muito positivo que continue em queda. Um ponto negativo do Boletim Focus foi a previsão de PIB para o ano que vem, que passou de 1,30 para 1,23, então o mercado diminuindo essa expectativa de crescimento da atividade no ano que vem. Hoje pela manhã a gente teve a FGV apresentando a prévia da sondagem da indústria e ela recuou 1,3 ponto, indo para 86,9 pontos. Em setembro o indicador tinha subido 2,1. Olhando para os componentes dela, sempre importante olhar a parte das expectativas e a parte da situação atual, ver o que está mexendo mais. As duas recuaram, dessa vez as expectativas recuaram mais, caiu 1,5 e a situação atual caiu 1 ponto. Obviamente as expectativas tinham subido bem mais, então tem bem mais espaço para recuar. De qualquer forma, olhando para o indicador, olhando para a média trimestral, média móvel, tudo, a gente está vendo que as sondagens estão estabilizando. Então, basicamente, se a gente tirar um pouco esses efeitos mais pontuais, ela praticamente ficou estável. E lembrando que ela está abaixo da linha de 100 ainda na parte pessimista. Outro destaque nos jornais de hoje fica com o Michel Temer, o presidente, buscando unificar sua base para a disputa da presidência da Câmara, que acontece em fevereiro do ano que vem. Então ele já está tentando minimizar essas disputas, lembrando que na disputa agora em agosto, que teve o Rodrigo Maia como vencedor, um dos ministros antigos do PMDB saiu para tentar concorrer a isso e levou vários votos do PT, trouxe um pouco de fricção para o governo, então eles estão tentando evitar esse tipo de situação. Lembrando que as forças hoje que eles articulam, o chamado Centrão, tem 13 legendas e o bloco da oposição tem o PSDB, o DEM, o PPS e o PSB. Os candidatos do primeiro grupo seriam o Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, e Jovair Arantes, do PTB de Goiás. E no segundo bloco do PSDB, DEM, aparecem os nomes de Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, Antônio Ibaçaí, do PSDB da Bahia, Jutaí Júnior, do PSDB da Bahia também, e Heráclito Fortes, do PSB do Piauí. Então, os auxiliares de Temer do PMDB, eles estão
Estão articulando para que o PMDB não apresente candidato agora e simplesmente apoie para evitar qualquer tipo de movimento ruim nos bastidores do governo. Deixa eu dar um breve intervalo e já volto com os destaques das empresas e muito mais. De volta, pessoal, passando agora para o noticiário das empresas. A gente teve a Petrobras com destaque para uma provisão de 353 milhões de dólares por conta de negociações com investidores estrangeiros. No entanto, a empresa afirma que os acordos não constituem qualquer reconhecimento de responsabilidade por forma da Petrobras e provavelmente, ao fechar acordo para encerrar as 4 ações individuais movidas contra a companhia por investidores dos Estados Unidos, a Petrobras demonstrou oficialmente que está disposta a fazer desembolsos para se livrar de ameaça imposta por esse tipo de processo. Outro destaque do dia fica com o Bradesco, que estuda desembolsar pelo menos 1,2 bilhão para assumir o balcão do Banco Postal, que ele já comandou por uma década, segundo a coluna do Broadcast. De acordo com fontes, o negócio tem a cara da instituição e não estaria enquadrado na restrição do CAD. Então, isso porque depois de levar o HSBC, o Bradesco fica impedido de fazer aquisições por 30 meses. Então a gente tem que monitorar esse movimento nos próximos meses. Outro destaque do dia fica com a Vale. O presidente da companhia, Murilo Ferreira, depois de viagem para o Japão e depois de ter uma viagem logo também para a China, pontuou que ele acredita na estabilidade dos preços de minério de ferro ainda no final de 2016 e também para 2017. Então ele voltou com uma impressão bem positiva por lá sobre a atividade econômica nos dois países e na região. Acredita então nessa estabilidade de preços. Passando para o fluxo de sexta-feira, os locais terminaram o dia net vendedores em cerca de 34 milhões. Destaque na compra ficou com Itaú, na venda ficou com Vale 5, Lojas Renner, Hipermarcas e Pão de Açúcar, nas duas pontas com Petro 4 e Bradesco. Os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em cerca de 63 milhões, destaque na compra para BB Seguridade, a venda para Itaú, Ambev, Bradesco, Petro 4 e Petro 3. E os comentários da nossa área BTC de sexta ficaram com destaque para também BB Seguridade, Gerdau, Embraer e Vale 5. A agenda da semana, pessoal, na parte doméstica, obviamente, o destaque fica amanhã com a votação em segundo turno da PEC do teto de gastos na Câmara dos Deputados. Acho que é muito importante acompanhar de perto, embora tenha um senso bem mais simbólico. Não é esperado que o governo não ganhe. Novamente, eles passaram com 366 votos positivos no primeiro turno. O governo se mobilizou para tentar aumentar esse número de votos para em torno de 400, mas nos bastidores o que se fala é que talvez muitos deputados não votem a favor dessa vez, por achar que a causa já está ganha e tentar puxar para o seu lado. Aí agora o foco vai totalmente para o Senado, a expectativa é de quando que eles vão conseguir votar isso, se já vai ser na primeira semana de novembro ou se vai ficar um pouco mais para frente, lembrando que o prazo que o governo trabalha é tentar aprovar antes de dezembro, mas a votação pode ficar inclusive para a primeira quinzena de dezembro, segundo as palavras do presidente do Senado, Renan Calheiros. Então ficar atento a essa movimentação, acho que amanhã é muito mais simbólico do que qualquer outra coisa, se vai conseguir passar ou não com mais votos a PEC do teto de gastos. Outro destaque de amanhã fica com a ata do Copom, depois do Banco Central começar um corte de juros com 0,25, a ata deve trazer de novo um tom hawkish, então o Banco Central cortou juros com esse tom, conseguiu baixar já as expectativas de inflação, mas de qualquer forma, boa parte do mercado, que cerca de 90% precificava um corte de meio ponto na última reunião do ano, agora já está para 36% aqueles que acreditam nesse corte em 0,5. Então agora os economistas dos mercados e os investidores vão ficar na dúvida se realmente vai seguir em 0,25 ou se vai para meio. Provavelmente a ata não vai trazer um tom diferente do comunicado da reunião da semana passada, mas de qualquer forma é interessante ver se algum outro tipo de pista. Na parte internacional, destaques ficam com o PIB dos Estados Unidos na sexta-feira. É a primeira leitura do PIB, a gente sempre diz para vocês
que eles revisam bastante isso, então chega até a terceira leitura e aí sim o número se consolida. O PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre cresceu 1,4%, expectativa que vá para 2,5% nesse terceiro tri, então acelerando o crescimento por lá. Outro ponto de destaque fica nas viradas de quarta para quinta, com o lucro das indústrias da China. Na semana passada a gente teve PIB por lá. O PIB veio que nem esperado, então mostrou que a desaceleração abrupta está cada vez mais distante, esse tipo de conversa. Mas, no entanto, um indicador ruim da semana passada foi a produção industrial. Então, os lucros industriais chamam a atenção por lá. Essa semana tem que ver se realmente a gente tem algum tipo de problema ou não, ou se está tudo caminhando como esperado. Então, vou ficando por aqui, pessoal. A gente se vê novamente amanhã na InfoMoney, nesse horário aqui na reunião matinal. E quarta-feira a gente tem o XP Connect. Até mais!